Oi, pessoal! Vamos começar com uma pergunta. O que de fato sustenta uma democracia forte? A gente pensa logo em leis, em instituições, mas hoje a gente vai mergulhar num pilar que é, muitas vezes, invisível, mas absolutamente essencial: a comunicação. Vamos entender como o simples ato de informar e de se informar constrói a cidadania, tijolo por tijolo. E tudo começa com essa ideia aqui, que parece simples, mas é muito poderosa. Comunicar bem é fortalecer a democracia. Pensa só, quando a comunicação falha, seja por falta de transparência do governo ou pela desinformação que circula, a participação das pessoas simplesmente perde a força. E aí, a democracia inteira enfraquece junto. A melhor maneira de enxergar isso é imaginar uma ponte, sabe? De um lado está o Estado, tomando as decisões que impactam a vida de todo mundo. Do outro lado, a sociedade. A comunicação é exatamente essa ponte. Se ela não existe ou se está quebrada, o Estado fica isolado e a sociedade fica sem voz. É essa estrutura que permite que a informação flua e que a cidadania aconteça de verdade. E aqui está o ponto-chave. Não estamos falando só do governo publicar um monte de relatórios e pronto. Não. A comunicação é uma ferramenta ativa. É ela que pega aquela montanha de números do orçamento público, por exemplo, e transforma em conhecimento. Conhecimento que permite que as pessoas olhem e perguntem: peraí, por que meu dinheiro está sendo gasto desse jeito? Isso é cidadania na prática. Então tá, mas como essa ponte funciona no dia a dia? Para que a informação se transforme em poder para o cidadão, existem duas engrenagens que são fundamentais nesse mecanismo: a educação fiscal e o controle social. Bora entender o que é cada uma delas. Educação fiscal. O nome pode até assustar um pouco, né? Mas a ideia é bem mais simples. Não é só saber quanto a gente paga de imposto. É o processo que pega um dado bruto, um número solto, e transforma em consciência crítica. É entender que o dinheiro dos impostos tem que voltar em forma de escola, de hospital, e ter a capacidade de avaliar se isso está acontecendo de fato. E aí vem a outra peça do quebra-cabeça: o controle social. Muita gente acha que isso é algo negativo, tipo, ficar só cobrando, criticando. Mas, na verdade, é o exato oposto. É o ato de acompanhar de perto o que está sendo feito. Imagina uma comunidade se juntando para ver se a obra da praça do bairro está andando direito. Isso é cidadania em sua forma mais ativa e construtiva. E olha só o resultado quando a gente junta essas duas coisas. A transformação é gigante. Uma sociedade desinformada acaba se tornando distante, apática, né? Agora, quando as pessoas têm as ferramentas da educação fiscal e do controle social, essa mesma sociedade desenvolve uma consciência crítica. Ela deixa de ser só uma observadora passiva e passa a participar ativamente da gestão daquilo que é de todo mundo. Ok, a teoria é linda. Mas, na prática, onde é que uma pessoa comum encontra essas informações para poder começar a participar? A boa notícia é que essas ferramentas existem e estão mais perto do que a gente imagina. Isso aqui é basicamente um kit de ferramentas do cidadão. A gente está falando dos portais de transparência, onde dá para ver em tempo real como o dinheiro público está sendo gasto, e de canais oficiais que têm o dever de prestar contas. Até mesmo programas de extensão na universidade e fóruns da sociedade civil são fontes valiosíssimas de informação. São as portas de entrada para os dados que alimentam o controle social. Agora, vamos deixar isso ainda mais prático. Pensa num estudante universitário que descobre tudo isso. Como essa pessoa pode transformar esse conhecimento todo em ação de verdade? Porque o segredo não é só ter informação, mas saber como comunicar essa informação para mobilizar mais gente. O que a gente vê aqui é basicamente um mapa para a ação. Um plano de comunicação não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Olha os passos. Começa definindo o público, para quem se quer falar. Depois, o objetivo, o que se quer alcançar. A partir daí, fica mais fácil definir a mensagem principal, as ações e os melhores canais. É um roteiro que transforma uma boa intenção em uma ação organizada, com muito mais chances de dar certo. E, assim, depois de falar de pontes, de ferramentas e de planos, a gente chega no coração de tudo isso, na peça mais importante dessa engrenagem toda: o poder e também a responsabilidade que cada um de nós tem. Esse slide mostra um ciclo muito positivo. Uma pessoa informada, como o estudante do nosso exemplo, não guarda o conhecimento só para si. Essa pessoa se torna um agente de mobilização, um catalisador. Ela espalha essa consciência pela sua comunidade. E isso gera um crescimento coletivo, uma cultura de responsabilidade cívica. E isso nos leva de volta à nossa ideia do começo. A comunicação que fortalece a democracia não é uma via de mão única do governo para a sociedade.
A saúde do sistema democrático depende diretamente de cada voz ser ouvida. A participação informada e ativa não é um extra, é o que mantém na estrutura toda de pé. E para fechar, fica essa reflexão. Depois de tudo que a gente viu, a pergunta que importa não é se a participação é importante, mas como a voz de cada pessoa pode ser usada de um jeito eficaz para construir, para fiscalizar e, no fim das contas, para fortalecer a nossa democracia. A resposta, no fundo, está na ação de cada cidadão.